Então, eu acho que eu botei esse primeiro slide de um grande iceberg, porque realmente os distúrbios do metabolismo mineral, eu acho que a gente está engatinhando ainda, né? Em toda essa fisiopatologia, uma fisiopatologia muito rica, muito entranhada, né? E a gente está construindo as conversas, né? Construindo a conversa do rim com o osso, construindo um pouco dessa conversa do intestino com o osso, da paratireoide com o osso, com o rim. Então, pouco a pouco, a gente vai conhecendo cada pedacinho dessa fisiopatologia, vamos dizer assim. Então, eu separei assim a agenda dessa aula, como a fisiopatologia, chamando a atenção de novos players, né, novos agentes que estão sendo estudados e tentando se compreender qual é o papel deles nessa fisiopatologia. O que é que eu preciso saber realmente do CADIGO de 2017? Essa parte é a mais fácil. E porque vocês são livres. E um pouco da osteoporose na doença renal crônica e no pós-transplante. Eu preciso tratar realmente essa nova entidade, né? Essa nova síndrome clínica. E os quelantes de fósforo, o que é que vem por aí? E um pouco sobre o hiperpara persistente pós-transplante, que ainda gera também muita discussão. Então, falando um pouco da fisiopatologia da doença, dos distúrbios do metabolismo mineral na doença renal crônica, nós sabemos que a importância vem da DRC ser uma doença pandêmica, né? Que cada dia mais vem aumentando e que hoje em dia se estima-se que quase que 10% da população mundial tem algum grau, né, algum estágio de DRC, carregando com isso uma elevada mortalidade, né? Só o fato de ser DRC, a gente sabe pode aumentar de 3 a 10 vezes, mais ou menos, o que os estudos falam, né? As chances de aumentar a mortalidade e principalmente por complicações cardiovasculares, né? Então, o início da minha aula, eu começo pela via Wnt. A via Wnt é uma via que vem sendo bastante estudada, tá? É uma via intracelular e que está presente na maioria das nossas células do organismo. E é uma via, tá? Que é bastante ativa durante todo o nosso processo de embriogênese. Então, é uma via importantíssima, principalmente na embriogênese do nosso rim. E não só do rim, como de vários órgãos. Então, é uma via hiperestimulada durante a embriogênese e também durante qualquer mecanismo de reparo tecidual. No entanto, é uma via que pode ser reativada em várias condições clínicas. E uma das condições mais importantes e mais estudadas é no caso da IRA. A IRA é um modelo vivo, né? Tanto a IRA experimental quanto a IRA clínica, vamos dizer assim, no paciente, é um modelo vivo de reativação da via Wnt, que é uma via de reparo e regeneração. No entanto, o estímulo sustentado dessa via Wnt pode gerar uma fibrose, um dano podocitário e pode explicar muito do que a gente conhece hoje em dia dos distúrbios do metabolismo mineral na doença renal crônica. Então, sabemos que a via Wnt, tá? No epitélio tubular renal, ela estimula a tubulogênese, ela inibe um pouco da desdiferenciação e ela pode inibir a apoptose. Isso num estímulo transitório. Agora, um estímulo sustentado dessa via Wnt pode levar a uma senescência tubular, pode levar a apoptose, pode levar à quebra da membrana basal tubular. Do mesmo jeito, a gente pode ver também esse desequilíbrio da via Wnt no túbulo, no rim, porque tanto ela pode estimular o reparo, como ela pode estimular a morte, tá? Nas células inflamatórias intrarrenais também, ela tem esse efeito de equilíbrio, tá? E também nas células responsáveis pelos mecanismos de reparo e fibrose. A via Wnt é uma via que ela é caracterizada por uma série de proteínas, e não precisa a gente decorar esses nomes. Basicamente, ela é composta, né? Ela é ativada por uma série de proteínas, e Wnt é justamente o nome dessas várias proteínas. Tem várias classes de Wnt. Cada tecido, cada órgão produz a sua Wnt específica,
tá certo? E essas proteínas da via Wnt, elas são ativadas pela junção dessas duas proteínas, a LRP5 junto com a Frislet. Ela combina com uma agregação de várias proteínas e a fosforilação de uma outra, vamos dizer assim, de um fator de transcrição intracitoplasmático, que é a beta-catenina, que ao ela ser fosforilada, ela entra no núcleo e vai promover a transcrição de vários genes. Isso é um mecanismo básico muito conhecido e compartilhado com outras células. No entanto, nós temos também duas proteínas, que é essa DKK1 e a esclerostina, que são proteínas que contrarregulam a ação da via Wnt. Como a gente viu, a via Wnt é importante, no entanto, o estímulo sustentado dessa via também pode gerar um dano. E aí está a importância dessas duas proteínas contrarreguladoras da via Wnt. Então, hoje em dia, eu aconselho muito, quem se interessar um pouco pela leitura, a leitura dessa revisão do Nature Review Nephrology, publicada agora em março de 2021. Está com uma linguagem bem simples, bem tranquila, para a gente entender. E aí a gente vai, claro que é um assunto duro às vezes, né? E quanto mais a gente vai lendo, a gente vai se familiarizando. Até para a gente mesmo, às vezes a gente incorpora um conceito, poxa, aquela via eu já tinha aprendido que fazia isso, e depois a gente entende que também não é bem assim, pode fazer outros estímulos. Então, a via Wnt, ela é a responsável, ela é um dos caminhos, né, responsáveis pelo crescimento de cistos na doença renal policística, pelo acúmulo de matriz extracelular e pela transição endotélio-mesênquima de algumas células responsáveis pela senescência renal. Ela é uma via mais responsável pela formação óssea e inibição de osteoclasto. Ela também estimula, naquele processo mais, vamos dizer assim, exacerbado, ela pode estimular o acúmulo de matriz extracelular e a calcificação vascular. E assim como o excesso de estímulo da via Wnt também pode levar a um dano podocitário e uma senescência desse glomérulo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a doença renal crônica, o próprio rim insultado, né, o próprio rim vítima de algum dano, qualquer que seja esse dano, seja de natureza bacteriana, de natureza imunológica, de natureza mecânica, né, ou física, esse rim lesionado, ele tem com certeza uma hiperestimulação da via Wnt e por isso que ele também vai ter um excesso de secreção, ou seja, de produção dos inibidores da Wnt, né, que é o DKK1 e a esclerostina. E como a gente viu, apesar dessas substâncias serem contrarreguladoras da Wnt, essas substâncias também em excesso geram dano. Então, por um lado, eu tenho dano por excesso da Wnt e eu também posso ter dano por excesso desses contrarreguladores, né, que acabam perdendo o equilíbrio. Então, a gente sabe que o excesso de DKK1 e esclerostina leva a uma perda óssea importante, tá? E também pode ser responsável por essa diferenciação epitélio-mesênquima, que é o que a gente vê no processo de calcificação vascular, que nada mais é do que uma transição, na verdade, da célula muscular lisa para uma transformação osteoblástica. Dois outros players, né, que a gente já vem conhecendo um pouco aí, que é o cloto e o FGF. O cloto, a gente sabe que é uma proteína basicamente sintetizada e secretada, tá, pelo rim, pela paratireoide e pelo tecido nervoso central, tá, principalmente plexo coroide. Ainda se estuda um pouco se o vaso sanguíneo, o endotélio, é capaz de produzir cloto. Acredita-se que não, que o cloto tem uma ação local nos vasos sanguíneos por um mecanismo secretado desses tecidos, paratireoide, rim, sistema nervoso central. No entanto, dos estudos de bancada e dos estudos de modelos animais, nós aprendemos que ratos nocaute para cloto ou ratos nocaute para o receptor do FGF se traduzem em modelos animais de uma senescência precoce, tá? É como se o rato, né, já apresentasse todos as manifestações clínicas de sinais e sintomas de uma senescência avançada.
E num desses modelos, a gente aprendeu muito sobre a fisiopatologia óssea. E a gente sabe que, sendo o rim um dos maiores produtores de cloto, e sendo o cloto um cofator muito importante para o receptor do FGF, você já sabe que a doença renal crônica, qualquer que seja o motivo, né, que leve a uma perda de um tecido renal funcionante, você vai ter uma redução da produção do cloto. Concomitante a isso, você não vai ter o cofator do receptor do FGF e o FGF começa a aumentar a sua síntese. O aumento da síntese do FGF depois é reforçada. Ai, desculpa, não estava conseguindo o apontador. O reforço depois para a ascensão do FGF vem também pelo acúmulo do fósforo. O acúmulo do FGF inibe a 1-alfa-hidroxilase e diminui a síntese do calcitriol. Menos calcitriol, você também automaticamente vai tendo mais PTH, também reforçado pelo acúmulo de fósforo. Então, a doença renal crônica é um modelo vivo, né, de redução da síntese de cloto, em que a gente vai ter um aumento da produção de FGF, um pouco pela redução do cloto, mas também, à medida que a gente vai perdendo o parênquima renal funcionante, o fósforo vai se acumulando, que é o grande estímulo para o aumento do FGF. Esse FGF diminui a síntese de vitamina D, o que reforça o aumento do PTH. E o FGF, com a perda do cloto, ele tem habitualmente, fisiologicamente, o papel de inibir a secreção de PTH. Como o seu receptor está sem o cloto, ele não consegue inibir o PTH, o que faz com que o PTH aumente ainda mais. Mas existe também outros novos players, que é o aumento da secreção de activina. A activina também é uma proteína que está presente em vários tecidos e também se descobriu que na progressão da doença renal crônica, a gente tem um aumento da secreção da activina por um tecido renal estimulado pelo dano subjacente. Há quem diga já que o aumento da activina precede a redução do cloto. E hoje em dia, uma via que está se estudando é que talvez a activina é quem promova a redução da expressão do cloto na doença renal crônica. Existe uma redução da síntese do cloto, que é cofator do receptor do FGF23, existe uma perda da ação do FGF23, cuja secreção fica praticamente dependente da sobrecarga de fósforo. Elevados níveis de FGF agem em receptores cardiovasculares. E hoje em dia a gente sabe que na doença renal crônica, apesar de eu não ter cloto e eu não ter o cofator do cloto, o cardiomiócito é uma célula que responde ao FGF23, independente do cloto, tá? No entanto, o FGF23 tem efeitos alguns controversos na calcificação vascular, mas o cloto parece reduzir a calcificação vascular. Então, parece que a falta do cloto estimula a calcificação vascular. Então, em modelos animais da activina é uma proteína que é da classe das Bone Morphogenetic Proteins, né? Dos fatores de crescimento ósseo e tecidual. Faz parte da grande família dos TGF-betas, tá? E já se sabe que, estudando um inibidor, né? Um inibidor do receptor do tipo D. Opa! Já se sabe que um inibidor do receptor 2A da activina, ele é capaz de reduzir a transição célula muscular lisa para se transformar no osteoblasto, o que poderia inibir uma calcificação vascular. Desses modelos animais, se utilizando esse inibidor, reduziu a aterosclerose, a calcificação de íntima e média, reduziu o hiperestímulo tanto do Wnt quanto do DKK1, que é seu inibidor, né? Mas essa desregulação é importante ser, vamos dizer assim, reequilibrada, aumenta o cloto, reduziu a fibrose renal e reduziu a osteoclastogênese. Então, parece, né, cada vez mais que tudo se inicia, talvez, com um aumento de activina, né? Essas Bone Morphogenetic Proteins, da mesma classe do TGF-beta. E
Por último, eu trouxe esse artigo aqui falando um pouco de fisiopatologia, que talvez seja o tecido que mais responde, né, e que mais causa dano o FGF, que é hoje em dia a hipertrofia e a fibrose que o FGF é capaz de causar no cardiomiócito, independente do cloto. Então, um modelo animal selvagem, quando ele é exposto a uma sobrecarga de fósforo e, consequentemente, a um excesso de FGF, a gente vê claramente numa secção transversal do ventrículo esquerdo uma hipertrofia importante. Quando você realiza o nocaute do receptor do FGF, a gente vê que a hipertrofia miocárdica não se desenvolve. Não só a hipertrofia, como também a fibrose, aqui representada pelo microcírios, tá? E quando a gente vai para um rato submetido a uma nefrectomia 5/6, a gente vê que o rato desenvolve a hipertrofia, e quando esse mesmo rato, com a nefrectomia 5/6, ele é submetido ao uso desse anti-receptor de FGF, a gente vê que o grau de hipertrofia dos cardiomiócitos e o grau de fibrose intersticial desse coração também se reduz. Então, até agora, se conseguiu provar que o FGF ele é capaz de causar realmente a hipertrofia do cardiomiócito, independente do cloto, mesmo num contexto de falta de cloto, que é o modelo 5/6 de nefrectomia do rato. Não se conseguiu provar ainda esse papel do FGF na calcificação vascular. O que a gente tem dos estudos clínicos é apenas uma associação de achados. Então, essa cadeia que é a fisiopatologia da doença renal crônica, eu não vou detalhar isso daqui, mas depois eu disponibilizo para vocês, é só para a gente entender que realmente a doença renal crônica, por uma diminuição do ritmo, acúmulo de toxinas, diminuição do cloto, aumento do FGF, aumento do PTH, tudo, acúmulo de fósforo, gerando calcificação vascular, gerando uma remodelação óssea anômala, né? Tudo isso gera uma perda da qualidade e da quantidade do osso, que gera uma perda de massa óssea, né? E que com uma perda da força óssea também. Então vamos lá, vamos para a segunda parte da aula, que eu pensei de trazer um pouco do CADIGO. O que é que eu preciso saber do CADIGO? E aqui tem só uma referência de um summary do CADIGO de 2017, que é bem simples, bem rápido, bem leitura dinâmica, como eu digo. E acho que é interessante dar uma lida também. Passar o olho, né? E o que é que ele traz para a gente? O primeiro capítulo, né, os primeiros capítulos tratam de como é que eu dou o diagnóstico dos meus distúrbios de metabolismo mineral, como é que eu devo fazer o meu monitoramento bioquímico. E aqui, pessoal, esse segmento é muito fácil da gente entender. Então, no grupo 3A, 3B, no estágio 3A ou 3B, a gente vai monitorar todos os parâmetros do metabolismo mineral em torno de 6 a 12 meses, ou seja, uma ou duas vezes por ano. Quando o paciente está entrando para o estágio 4 ou estágio 5, a gente vai monitorar isso daqui de 4 a 2 vezes por ano, mais ou menos, né? Isso, claro, cada médico é que vai dizer como é que tem que ser esse monitoramento. E, claro, na hora que a gente encontra alguma coisa alterada, é que a gente aumenta a frequência desse monitoramento. E no estágio 5, segue a recomendação do cálcio e fósforo ser mensal, da fosfatase alcalina ser mensal ou de 3 em 3 meses, o PTH ser mensal ou de 3 em 3 meses e a vitamina D também ser de 3 em 3 meses. Lembrando que a doença renal, o estágio não importando se ele é paciente transplantado ou não, segue os mesmos estágios da doença renal não transplantada. Então, as mesmas recomendações são feitas. A gente tem que entender que o transplante renal é um modelo de paciente no estado principalmente G3. Quando a gente consegue um transplante renal no estágio G2, a gente fica, assim, super feliz. Mas a gente sabe, Tainá está aí para falar, que na grande maioria das vezes, a gente pode dizer que mais de 90% dos nossos pacientes transplantados ficam no estágio G3, né? Então, a gente precisa ter em mente esse monitoramento. É claro que no transplante renal, nos primeiros 3 meses, a gente recomenda que o monitoramento do cálcio e do fósforo seja feito pelo menos
semanal ou de 15 em 15 dias. É claro que se você não encontra alteração, não precisa ficar mantendo de 15 em 15 dias, né? Você fez o primeiro, tá tudo bem. Repetiu com 15 dias, tá tudo bem, ok. Você depois vai espaçar e, dependendo do estágio que ele esteja, você vai seguir o seu monitoramento. E como eu controlo o cálcio e o fósforo? Olha só que cadigo tranquilo e agradável para o nefrologista. Então, as recomendações são super etéreas. Tente manter o nível mais próximo da normalidade. Não importa o estágio da DRC. Ficamos com o nosso coração tranquilo, né? Tente usar o banho de cálcio entre 2,5 e 3, ou seja, procure não acumular tanto cálcio, tá? Recomendações dietéticas para restrição de fósforo é super importante nas dietas, principalmente com redução de conservantes e alimentos industrializados. Quelantes de fósforo, escolha o que você achar mais apropriado. Só tenha atenção para não haver sobrecarga de um quelante à base de cálcio. E sempre busque otimizar a dose da sua diálise. Ou seja, seja feliz e siga seu caminho, né? Chamando atenção para o fato de que todas essas recomendações, aqui eu fiz um resumo, todas têm um grau de evidência 2B para 2C. Então, ou seja, nós ainda não sabemos ainda se um quelante é melhor do que o outro. Existe uma tendência, que aqui eu vou mostrar uma meta-análise Cochrane bem legal, tá? Mas a gente ainda não sabe ainda para onde a gente tem que ir. E a gente tem que usar da sensatez e do bom senso, né? Para cuidar desses pacientes. Mas aí que, em 2018, ou seja, um ano depois do cadigo do osso, o grupo Cochrane lança essa meta-análise, que realmente essas meta-análises da Cochrane, eu acho que um pesquisador que participa dessas meta-análises, acho que ele tem que depois ter umas férias de um ano, né? Porque realmente essas meta-análises Cochrane são exaustivas, né? São realmente muito detalhadas. E depois de todo um levantamento em que eles fazem os cruzamentos de quelantes de fósforo versus placebos, e aí depois ele analisa cada quelante versus placebos, e quantos estudos tem com cevelamé, com lantano, com sais de ferro, com sais de cálcio, com a nicotinamida, que é o inibidor do cotransportador sódio-fósforo intestinal, dos fosfatos, desculpa, dos quelantes de fósforo sem cálcio versus os quelantes com cálcio, e aí quantos tem? E depois de passar exaustivamente por todos esses estudos, né, e estudar a fundo tudo isso, e repetir as análises estatísticas, eu coloquei aqui só uma análise de uma única intervenção, porque é uma intervenção da vida real da gente, né? Que é o cevelamé versus o carbonato, os sais de cálcio, carbonato ou acetato. E o que é que eles chegaram à conclusão, né? Vendo todos os estudos randomizados e controlados, que fizeram a comparação de sais de cálcio com cevelamé, existe realmente uma tendência, né, de que a mortalidade por todas as causas seja menor no grupo cevelamé. E de que a mortalidade cardiovascular também seja no grupo cevelamé, tá? Ainda com um N pequeno de Eu não tenho pacientes, iPhone, não. como vocês estão vendo aqui, tá? Ou Ah, seja, menos de 200 ou 200 e poucos pacientes, que é o que a gente tem nos estudos, que foram estudos bem selecionados. No entanto, claro, a hipercalcemia protege bastante o cevelamé. Com relação à náusea, a gente não vê diferença nenhuma. Com relação a vômito também. Com relação à constipação, parece haver uma tendência, né, do paciente que usa o cevelamé. Com relação ao controle do nível sérico do fósforo, a gente não vê praticamente diferença nenhuma, né? A média do fósforo sérico no grupo que usou quelante à base de cálcio era 5,4 e a média do fósforo sérico no grupo cevelamé era 0,06 maior, desculpa, do que o grupo com sais de cálcio. Então, são praticamente iguais, né? Variando aqui de 0,11 a 0,23, maior. E com relação ao score de cálcio, a gente também ainda não tem essa
essa vantagem do grupo Sevelamer, né? Os estudos que estudaram isso, cadê o pointer? A média do score de cálcio era de 900 no grupo com a base de sais de cálcio, e no grupo a base de Sevelamer era 25 menor. Ou seja, é um score que a gente ainda não consegue mensurar. Se a gente tem um score de cálcio abaixo de 100 coronariano, como sendo leve, entre 100 e 400 como sendo um score de calcificação moderado, e acima de 400 como um score grave, uma diferença de 25 é muito difícil da gente mensurar ainda, né? Então, eu ainda não sei, parece haver uma tendência realmente na mortalidade para o benefício do Sevelamer. Lembrando aqui que muitos desses estudos foram também com carbonato de Sevelamer e não com hidrocloreto de Sevelamer, que a gente ainda não tem no Brasil, tá? E eu preciso pesquisar calcificação vascular. O que é que o Cadigo me diz sobre isso? Sim, você precisa pesquisar essa calcificação vascular, ainda com um nível de evidência baixo, tá? Mas que pacientes que têm mais calcificação vascular, via de regra, têm mais risco de doenças cardiovasculares. No entanto, o que a gente não conseguiu ainda é controlar a calcificação vascular e reduzir esse risco cardiovascular. Porque a gente sabe que nesses pacientes com doença renal crônica, cada vez é mais difícil uma intervenção isolada a gente conseguir esse benefício. E como é que eu devo pesquisar? Pesquise como você achar melhor. Você pode usar um raio-x, você pode usar um ultrassom, você pode usar o ecocardiograma, você pode usar a tomografia. Lembre-se, presença de calcificação é um alerta, porque são pacientes de mais alto risco de doença cardiovascular. E como é que eu devo controlar o meu PTH? Sempre que eu ver um PTH em elevação progressiva, ou persistentemente acima do limite superior, se o paciente está no estágio G3A, G3B, o que é que eu vou fazer? Eu vou controlar a sobrecarga de ingesta de alimentos ricos em fósforo com dieta quelante. Eu vou prevenir que ele tenha hipocalcemia. Então, eu posso usar um quelante de fósforo à base de cálcio ou usar a minha vitamina D, via de regra, de depósito, nesse estágio da doença renal crônica. E eu vou tratar a minha deficiência, principalmente quando ela está abaixo de 20. Claro, isso você tem que pesar. Ah, Carol, eu só vou tratar quando estiver abaixo de 20? Não. Se você estiver diante de um paciente com 70 anos, tiver uma doença renal crônica, e ele já reunir critérios de necessidade de repor vitamina D pela própria condição de fragilidade ou de risco de osteoporose, você pode começar a repor um pouco antes, né? G4 e G5. Eu posso me utilizar das mesmas medidas prévias de controle de sobrecarga de fósforo, prevenir hipocalcemia, tratar a deficiência, mas aqui eu já posso abrir mão do uso do calcitriol ou de outros análogos ativos, que infelizmente a gente ainda não tem no Brasil. E no grupo em diálise, ele acredita que talvez um valor aproximado de PTH, ou seja, que é um PTH que eu estou olhando, basicamente, essa recomendação de range de PTH veio de um estudo, inclusive um estudo brasileiro, que foi o estudo do Felipe, que objetivou a melhor saúde óssea. Mas eu não sei ainda se esse PTH, essa faixa de PTH é melhor para a minha saúde cardiovascular. A gente ainda não tem essa resposta, né? Mas procura manter em torno disso o teu PTH. E como é que você vai controlar isso? Controlando a sobrecarga de fósforo, controlando a hipocalcemia, tratando a deficiência, usando o calcitriol ativo ou usando os calcimiméticos, né? E sempre lembrando que quando nesse estágio G5D eu associo cálcio miméticos com calcitriol ou outros análogos ativos, como é o caso do paracalcitol, eu obtenho respostas melhores de controle de PTH. Como é que eu fico agora indo já para o ponto 3 da minha agenda, a pesquisa e o tratamento da perda de massa óssea, tanto na doença renal crônica conservadora quanto no pós-transplante? Hoje em dia já tem estudo, né, e essa revisão recente mostra que todos aqueles players que eu falei para vocês, de cloto, de FGF, esclerostina, DKK1, o próprio acúmulo de fósforo, aumento de toxinas urêmicas, todos eles já foram relacionados em algum estudo clínico, que está aqui como as referências desta revisão sistemática,
já estiveram relacionados com algum grau de perda de massa óssea e deterioração da estrutura óssea, tá? Mas o que é essa tal osteoporose? É uma alteração do esqueleto que é caracterizada pelo comprometimento da força, predispondo as pessoas a um alto risco de fratura. Que tipos de osteoporose a gente pode ter no paciente com a doença renal crônica? Eu posso ter osteoporose primária, que é aquele que vem com a idade, com o estado pós-menopausal nas mulheres, e também os estados de senescência gonádica nos homens, né? E a osteoporose secundária, que vem por os distúrbios do metabolismo mineral, que geram alterações bioquímicas nesses parâmetros e que levam a uma alteração do turnover, da mineralização e do volume ósseo, gerando o substrato anatomopatológico, que nada mais é do que a nossa osteodistrofia renal. E no pós-transplante renal, esse paciente está mais disposto ainda a ter perda de massa óssea, porque ele soma tudo isso. Ele soma idade, ele soma estado menopausal, ele soma os distúrbios de metabolismo mineral, ele soma já uma osteodistrofia lá no seu osso quando ele chega para transplantar e ainda soma isso o uso dos imunossupressores. Tanto corticoide, como um grande inibidor de formação óssea, como os inibidores de calcineurina, que são grandes estimuladores da reabsorção óssea. E os principais fatores que estão implicados na patogênese da osteoporose na doença renal crônica, como eu falei, além dos distúrbios, tem também a ação de amiloidose da doença renal crônica, um hipogonadismo muitas vezes precoce, que acontece nessas mulheres renais crônicas, acompanhadas de necroses avasculares, a depender do tempo de DRC, uma acidose metabólica crônica, que contribui para esse tamponamento e a utilização de sais orgânicos para tamponar o excesso de hidrogênio, que vai desmineralizando o tecido ósseo, acompanhado de uma desnutrição e uma sarcopenia, que cada vez hoje em dia é mais estudado também como um fator de predisposição à perda de massa óssea, associada a um diabetes e associada ao sedentarismo. Nós sabemos que a força óssea depende da densidade e da qualidade óssea. E como é que eu avalio a densidade e a qualidade do meu osso? Bom, a densidade eu posso avaliar através de micro-CT, que é uma microtomografia de alta resolução, que hoje em dia tem se utilizado cada vez mais, em rádio, principalmente, para você avaliar microarquitetura do osso, em que você pode ter os parâmetros estruturais estáticos muito bem documentados, tá? Ou eu posso utilizar da densitometria óssea, com o score T, principalmente, que é o que a gente utiliza, para avaliar se o paciente teve perda de massa óssea. Lembrando que a densitometria óssea sempre compara a pessoa a um pool de indivíduos jovens no pico da massa óssea. E a qualidade óssea? Eu posso avaliar pela micro-CT, podemos avaliar pela micro-CT. Embora a micro-CT não nos dê informação sobre o estado dinâmico daquele osso, mas ela fala muito bem sobre os parâmetros estruturais de formação e reabsorção, mas no sentido de quantificação óssea. Então, ela me diz organização de traves, espessura de traves, tamanho das traves, né? Conectividade desse meu tecido ósseo, porque é importantíssimo para a sustentação e para a força desse osso. Mas é claro que a nossa biópsia óssea é o gold standard, que avalia tanto a parte de quantidade quanto de qualidade óssea. E o CADIGO trouxe para a gente alguns estudos muito interessantes. Esses 5 estudos que estão aqui nessa tabela de resumo do CADIGO, em que avaliou pacientes tanto no estágio conservador quanto um grupo em diálise, embora o quantitativo em diálise tenha sido muito pequeno, com follow-up médio de duração aí, um com duração muito grande, mais 1, 2 anos, 5 anos. Apesar a qualidade desses estudos terem sido classificadas como uma qualidade moderada, eles trouxeram para a gente uma conclusão muito importante, que realizar a densitometria óssea em estágios, a partir do estágio 3 da DRC, mostra uma tendência, né,
a que esses scores da densidade mineral óssea possam ser preditores do risco de fratura nessa população. E esse mesmo raciocínio a gente pode transferir também na condução do nosso paciente DRC transplantado. Tá? Então, a gente tem aí um grau de importância moderado a alto para esse achado e se começou a recomendação, né, de se realizar a densitometria óssea para esses pacientes. Então, o que é que o CADIGO recomenda? Né? Que todo paciente que esteja no estágio 3, não importa se ele é estágio 3 de rim nativo ou de rim transplantado, e que se reúnam alguns fatores de risco para fratura, como a gente tem aqui, idade avançada, pós-menopausa, algum score de fragilidade do paciente ou que já tem apresentado alguma fratura por fragilidade, que está em uso de corticoide, tem índice de massa corpórea reduzido, sarcopenia, sedentarismo, tabagismo, pacientes que têm risco de queda, né, que são os pacientes que têm um score de fragilidade maior, ou alcoolismo. Associado a esses fatores de risco, o que é que se recomenda? As intervenções de controle, mudanças de estilo de vida, o controle dos distúrbios do metabolismo mineral próprio daquele estágio da DRC e que você faça uma densitometria óssea aí a cada 1 ou 2 anos. É claro que se você fez o primeiro e o paciente tem um T-score, né, abaixo de menos 2,5, abaixo é menos 2,5, menos 2,6, menos 2,8, menos 3, menos 5, né? Não importando ou não se ele tem fratura, tá? Tendo ou não tendo fratura, mas já tendo osteoporose, você precisa fazer uma avaliação do turnover ósseo. Você olha para a tua fosfatase alcalina e se ela tiver, claro, acima da média de referência, você pode utilizar uma droga, um agente antirreabsortivo, tá? Se essa fosfatase alcalina não tiver elevada, o que a grande maioria não está, você pode abrir mão e se utilizar de uma biópsia óssea, que seria, obviamente, o ideal, mas a gente sabe que a acessibilidade a essa biópsia óssea é muito difícil, né? E aí o que às vezes acontece é que muitas vezes a gente abre mão de se usar, a gente bypassa a biópsia e utiliza logo o agente antirreabsortivo. E naquele paciente em que você tem uma fosfatase alcalina óssea que está no limite inferior ou muito próximo do limite inferior, a gente poderia se utilizar de um agente anabólico, tá? Que no caso seria o teriparatide. Agora, se esse paciente tem um score normal, ou seja, ele não tem osteoporose, né? Mesmo que ele tenha uma fratura, você faz a mesma avaliação e com fratura também não. Então, você vai acompanhando esse paciente. Então, se utiliza muito de um bom senso. Os agentes antirreabsortivos estão aqui representados, né, pelos bisfosfonatos e o denosumab. Eu fiz uma tabelinha aqui para a gente entender qual é a dosagem mais ou menos que a gente utiliza. Tá? Os bifosfonatos, o alendronato, a gente utiliza 70 miligramas por semana para todos que têm clearance acima de 35. O ibandronato, 150 miligramas por mês, é uma facilidade muito grande de se utilizar o ibandronato ou o risedronato. O maior impeditivo para os dois são o custo. Dos venosos, a gente utiliza muito o pamidronato ou zolendronato. O pamidronato de 60 a 90 miligramas, que a gente pode repetir entre 1 e 3 meses. E o zolendronato, 4 miligramas. Tá? Habitualmente, a gente não corrige o zolendronato para o clearance. O pamidronato e o zolendronato, desculpa, eu esqueci de colocar aqui, são os que têm maiores efeitos hipocalcemiantes, porque são bifosfonatos mais fortes, mas o denosumab, que é um inibidor do RANKL, e o romosozumab, que é um inibidor da esclerostina, tá? Como a gente viu, a esclerostina, ele é um grande inibidor da formação óssea. São as drogas que podem causar mais hipocalcemia, tá? Dentre as drogas, essas aqui são as drogas antirreabsortivas. Dentre as drogas pró-formadoras de osso, a gente não tem o abaloparatida, que é um estimulante, né, que é um PTH recombinante e é um estimulante da formação óssea, mas a gente tem o teriparatida, já no Brasil, que agora eu esqueci o nome. O Prolia é o denosumab,
o teriparatida, eu esqueci o nome agora, mas depois a gente vê o nome comercial. Se alguém lembrar aí, alguém fala. Opa, desculpa. E o teriparatida está liberado só para clínice maior do que 30, mas também usado com muita parcimônia, porque ele tem maior risco de causar hipercalcemia e também ele pode estimular a formação de tumores ósseos. Mas será que no grupo dos pacientes transplantados, a densitometria óssea ela é capaz de predizer fratura no paciente transplantado? E aí aqui eu trouxe esse estudo do American Journal of Transplantation, feito na Suécia, com 238 pacientes transplantados. É um estudo retrospectivo, que fizeram 670 densitometrias. 74% dos pacientes estavam em uso de cálcio e vitamina D, 12% só em uso de bifosfonato e 20% tinham apresentado algum grau de fratura. O que eles viram? Eles viram que o estudo da densitometria óssea nesses pacientes, principalmente quando a perda de massa óssea era mais evidente em quadril e fêmur, ela perfilou em demonstrar um risco acumulado de fratura maior. Então, nesse paciente transplantado, principalmente no quadril e no fêmur, quando eu encontrar perda de massa óssea por osteopenia ou por osteoporose, eu vou acender uma luz amarela, pois esse paciente pode carregar um risco maior de fratura no decorrer da sua vida do transplante. Lembrando, minha gente, que no primeiro ano do transplante, o paciente pode perder entre 5 a 10% aproximadamente da sua massa óssea, no primeiro ano. Só para vocês fazerem a título de comparação, uma mulher na menopausa perde 1,5% a 2% ao ano no pós-menopausa. Então, um transplantado perde quase 5 vezes mais do que uma mulher menopausada, isso no primeiro ano. Os estudos mostram que depois do segundo ano, essa osteoporose tende a ficar muito próxima daquela taxa de perda de uma mulher menopausada. E aqui, o Cadigo referencia para a gente como avaliar o risco de fratura em 10 anos nos pacientes transplantados. A gente pode fazer uso do Frax Score. O Frax Score é facilmente encontrado pelo site da Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Nesses dois sites, vocês colocam a calculadora, preenche todas as informações, pode fazer a estimativa desse Frax Score. Ele estima o risco de uma fratura por osteoporose, uma fratura maior por osteoporose, ou por uma fratura de quadril, você informando a densitometria óssea ou não. Você pode escolher se você quer colocar a densitometria óssea ou não. E um estudo interessante feito no Canadá, com 458 pacientes transplantados que fizeram sua primeira densitometria óssea em torno do primeiro ano, tá? O que é que ele viu? Ele viu que o acompanhamento por 10 anos desses pacientes, né? Eles tinham aqui a média dos pacientes que tinham osteoporose pelo T-score, vamos dizer aí em torno de 18%, fratura de quadril, que tinham um Frax Score sugestivo de fratura por osteoporose, quando esse Frax Score é maior do que 20%, aí em menos de 5% dos pacientes. O Frax Score maior do que 3%, que é altamente preditivo de fratura de quadril, vamos dizer aí em torno de 10%. Mas o mais interessante é que eles viram que realizar a densitometria óssea e depois acompanhar por uma média de tempo de 10 anos desses pacientes, eles viram que o número de fraturas associadas à osteoporose observada, ou seja, nessa coorte, 6,3% dos pacientes apresentaram fraturas associadas à osteoporose e o Frax Score foi capaz de predizer em 5% também nessa mesma população. Então, perfilou muito bem o Frax Score nessa população. Tanto o Frax Score, se utilizando dos scores da densidade mineral óssea, quanto o Frax Score não se utilizando dos valores da densitometria óssea. Então, é uma ferramenta que deve ser utilizada no paciente transplantado, que ele sim é capaz de predizer fratura nesses pacientes. E assim como foi a recomendação para os pacientes com doença renal crônica, é muito parecido aqui a recomendação para o paciente transplantado.
Você cuida dos distúrbios metabólicos, do cálcio e do fósforo, tá? Você cuida do osso, com mudança do estilo de vida, revendo a tua dose de corticoide, sempre utilizando a menor dose possível que você possa utilizar, sempre repondo vitamina D, e aqui é repondo, a gente sempre chama a atenção que a reposição precisa estar em doses fisiológicas, né? Não essas reposições malucas que a gente tem visto cada vez mais, e que se recomenda que você faça a primeira densitometria óssea no seu paciente transplantado, principalmente nos primeiros 3 meses, tá? E se o paciente tem uma densidade mineral óssea menor do que menos 2,5, tá? O que é que você vai considerar usar? Uma droga antirreabsortiva. E se esse paciente não tem, o que é que você vai fazer? Aquilo que você já sabe fazer. Controlar os distúrbios do metabolismo mineral, repor vitamina D, repetir a cada 2 anos só a densitometria desse paciente transplantado. Agora, se ele for um DRC, na verdade, estágio 4 ou 5T, né? Você vai seguir as mesmas recomendações que você já seguia para um DRC estágio G4, G5. E aqui eu fiz uma tabela mostrando os principais estudos, com N de estudos, quem estava usando corticoide, se estavam usando que tipo de terapia, mas usando algum tipo de bifosfonato ou algum tipo outro de terapia. Vocês vejam que a média de estudos randomizados e controlados no pós-transplante renal, que utilizaram bifosfonato, tem aí um tempo médio de acompanhamento em torno de 1 ano. E todos eles mostraram, né? Ou esses que estão com sinal verde mostraram ganho de massa óssea quando avaliado pela densitometria. Alguns na coluna lombar, alguns em fêmur. E foi por conta disso que o Cadigo recomendou que, no primeiro ano do pós-transplante, talvez seja interessante a gente pensar. No entanto, ainda tem um grau de evidência pequeno, é 2B, tá? Mas que parece que no primeiro ano do pós-transplante talvez seja interessante a gente pensar em reduzir esta perda de massa óssea, porque sim, a maioria dos estudos mostram benefício no ganho da densidade mineral óssea. E no último tema, no último ponto da minha agenda, tratar um pouco desse hiperparatiroidismo persistente após o transplante. E esse hiperpara persistente pós-transplante, hoje em dia a gente não chama de hiperparatiroidismo secundário do transplante, nem hiperparatiroidismo terciário, nem a gente chama hiperparatiroidismo persistente. Nesse estudo, ele mostra que sim, parece que a persistência do hiperpara pode ter associação com fratura. E nesse estudo de coorte, é um estudo retrospectivo e observacional com um N pequeno de pacientes transplantados que foi conduzido na França, ele foi avaliar a capacidade do PTH em predizer risco de fraturas. E o que é que aconteceu? Um N de pacientes, 22 pacientes fraturaram, tendo 30 fraturas, e eles viram que no tempo 3 meses, um PTH acima de 130 foi o que teve a melhor área sobre a curva em predizer um risco acumulado de fratura. Aí você vai dizer, poxa, Carol, depois de 3 meses, um PTH acima de 130, eu tenho bastante paciente assim. E agora, o que é que eu faço? Eu vou ficar de olho nesse paciente. Eu vou olhar para a minha função do enxerto, ver se ele tem uma função do enxerto boa, vou classificar qual é o estágio da DRC que ele se encontra, vou cuidar dos meus distúrbios do metabolismo mineral, vou fazer o Frax Score no meu paciente, né? E quais são todos os fatores que a gente leva em consideração para tratar esse paciente? A hipercalcemia, se ele tem ou não hipercalcemia, e habitualmente a gente considera a hipercalcemia, né? Quando a gente tem 1 miligrama acima do limite superior da normalidade, ou 0,25 no calciônico em milimol por litro acima do limite superior, aí você vai dizer, Carol, então isso você considera que o paciente tem hiperpara persistente se ele tiver um calciônico maior do que 1,6? Não. Acima de 1,6 é quando ele fica mais, a persistência daquele hiperpara é mais grave. Mas é claro que qualquer grau de hipercalcemia pós-transplante associada a uma elevação de PTH, isso é característico de um hiperpara persistente pós-transplante. Eu vou olhar para a minha função do enxerto, ou seja, é aquele transplante que tem um clearance joia,
super bom, um transplante médio ou é um transplante que não vai ter uma sobrevida muito boa desse paciente, né? E já no final do terceiro, sexto mês, quando já está tudo mais ou menos equilibrado, o paciente não ficou com uma função boa do enxerto. Como é que tá? Eu sempre avalio esse PTH de acordo com a função renal. Ah, mas qual é o valor normal de PTH? Eu não sei. Eu só sei que para o estágio 3A e 3B e 3,4 e G4 e G5, eu procuro achar que ele deve estar dentro de uma faixa normal. Mas se na diálise eu tenho que deixar ele entre 150 e 600, é porque é sensato a gente pensar que até o paciente chegar em diálise, o ideal seria que ele não passasse de 200. Então, eu tenho mais ou menos o mesmo raciocínio para o meu paciente transplantado. É claro que eu adapto isso ao grau de função renal, né? E eu vou avaliar se o paciente tem outras causas que justifiquem o aumento do PTH, como uma perda de função renal, como fratura óssea, osteopenia, osteoporose. Eu vou avaliar se o paciente tem hipercalciúria. Eu vou avaliar se o paciente tem nefrolitíase ou nefrocalcinose e se ele for diabético. Então, tudo isso são fatores que a gente leva em consideração na hora que eu vou dizer eu preciso tratar esse hiperpara persistente, que esse paciente tem ou não. Então, eu vou ver o grau de hipercalcemia, eu olho para a minha função do enxerto, eu olho para o meu PTH e eu vejo se ele tem outras complicações de órgão-alvo que esse hiperpara pode estar causando no enxerto ou no osso, né? Eu só tenho dois estudos randomizados e controlados no pós-transplante usando o Sinacal 7. Todas as outras informações que a gente tem sobre Sinacal 7 no pós-transplante são de estudos retrospectivos observacionais. Tá? Um estudo randomizado que eu tenho é um estudo de eficácia e segurança. Simplesmente ele usou Sinacal 7 durante um ano em pacientes transplantados, em que houve uma fase de titulação, em que eles avaliaram a eficácia, manutenção e, no fim, o que é que eles viram? Eles viram realmente que quem usa Sinacal 7 no pós-transplante tende a ter um fósforo mais alto, mas o mais alto aí, ó, não chegou a passar de 3,5. Tendem a ter um cálcio mais baixo, mas veja, mais baixo o outro ficou em torno de 11 e o meu ficou em torno aqui de 9,5 a 10. Então, realmente, o paciente tende a controlar mais a hipercalcemia. O meu PTH em quem usa Sinacal 7 tendeu a ficar mais baixo. No entanto, depois de um ano, não tem uma diferença significativamente estatística entre em quem usou e não usou Sinacal 7 e sem mudança na função renal do enxerto. E o único estudo que eu tenho comparando Sinacal 7 com PTX subtotal, um estudo muito pequeno, na Espanha, lá no Hospital de Clínica, com 30 pacientes que foram randomizados, 15 para um braço de PTX e 15 para um braço de Sinacal 7. Esses pacientes foram randomizados 6 meses do pós-transplante, tinham que ter um PTH elevado, hipercalcemia, um clearance maior do que 30, e o objetivo era atingir a normocalcemia com 12 meses. E o que é que a gente vê depois de 12 meses? Que os pacientes que estão usando o Sinacal 7, aqui está em picomol por litro, tá? Na verdade, esse picomol por litro é quase 4 vezes o valor da gente de picogramas por ml. E o que é que a gente vê? Que a gente vê que quem usou Sinacal 7 controla menos do que quem fez a paratiroidectomia subtotal. Consequentemente, também a calcemia. Com 12 meses, 67% dos pacientes com Sinacal 7 tinham seu cálcio controlado, contra 100% no grupo da PTX subtotal. Então, esse é o único trabalho que a gente tem comparando uma alternativa terapêutica com a outra. E uma publicação recente do follow-up desse estudo espanhol de Barcelona, o que é que ele vê? Depois de 5 anos, realmente, quem usou Sinacal 7, o PTH volta a subir, e quem fez paratiroidectomia, esse PTH não volta a subir. No entanto, ambos têm cálcio controlado. Esse estudo é um estudo de fisiopatologia para entender que alterações o Sinacal 7 poderia induzir no paciente transplantado. E o que é que eles viram? Que os pacientes transplantados, aqui é uma N pequena, eles pegaram 8 pacientes transplantados e eles viram que esses pacientes têm maior excreção de cálcio, então eles têm mais hipercalciúria, tem uma calciúria maior do que aquele que não usa Sinacal 7 e também uma magnesiúria maior. O que a gente precisa ficar
atento, porque habitualmente esses pacientes transplantados já cursam mais com hipomagnesemia, né, pelo uso do inibidor de calcineurina, sem nenhuma alteração no sódio urinário nem no fósforo urinário. Esse outro estudo em pacientes transplantados, com um N pequeno de pacientes, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pacientes. O que é que eles viram? Eles foram avaliar o efeito do Sinacal-7 na hipercalcemia e na densidade mineral óssea em pacientes com hiperpara secundária. O que é que eles viram? Que houve uma tendência à queda realmente do PTH, mas não significativa, não uma discreta tendência à redução do cálcio, mas depois ele estabiliza e não mexe no fósforo. Tá? Desculpa, aqui é o fósforo, aqui, aqui embaixo é o fósforo e aqui em cima é o PTH. Mas o que é que eles chamam mais atenção nesse estudo é que, apesar da gente não ter um controle tão evidente dos parâmetros metabólicos e bioquímicos, a gente tem uma tendência que foi significativa ao ganho de massa óssea com o uso do Sinacal-7. E isso foi uma coisa que chamou a atenção da gente. No entanto, ainda é um estudo muito pequeno e muito incipiente. Tá? Mas outra coisa que nos chamou a atenção é o fato de que transplantados que usam tacrolimus, a absorção não interfere na absorção do tacrolimus. No entanto, o uso concomitante do Sinacal-7 com o tacrolimus diminui um pouco o slope da curva do nível sérico do tacrolimus, no entanto, sem interferir no nível de 12 horas desse tacrolimus. Será que isso aqui pode ter alguma repercussão, né, no paciente? Mas não interferiu na curva da ciclosporina. Quando a gente vai para a revisão sistemática de estudos que avaliaram Sinacal-7 e PTX, revisão sistemática de estudos retrospectivos ou de relatos de caso, o que a gente vê é que, com relação ao controle da calcemia, sim, o Sinacal-7 parece atingir um bom controle, muito próximo da PTX, mas para o controle do PTH ainda não. Tá? E uma sugestão que eu sempre gosto de fazer, que é mais ou menos o que a gente leva em consideração no paciente transplantado, é que aquele paciente transplantado com clearance, com a função do enxerto bem razoável, né, que para a gente, nós transplantadores, estar no estágio 3, para a gente já é um sucesso, e que a gente sabe que não é só para a gente, né, a gente já tem estudos que mostram a maior sobrevida e qualidade de vida desses pacientes. Então, sempre que esses pacientes têm hipercalcemias importantes, a gente recomenda que a PTX subtotal seja realizada, por ela ser mais efetiva nesses pacientes. Se o paciente tem uma hipercalcemia intermediária, você pode observar, você pode usar o Sinacal-7, você pode recomendar a PTX subtotal. Tudo depende desses pacientes ter ou não uma complicação, ou seja, uma lesão de órgão-alvo. Será que ele tem hipercalciúria, nefrolitíase, nefrocalcinose, tem uma perda de função renal não explicada, ou ele tem uma perda de massa óssea? E se ele tem um PTH alto, mas ele não tem uma hipercalcemia, você avalia se não vale a pena repor vitamina D. A gente só recomenda o calcitriol realmente quando ele estiver no estágio 4 para 5. Quando o paciente está no estágio 4 ou 5 do transplante, a gente sempre avalia, claro, nos estágios de hipercalcemia, paratireoidectomia subtotal, se complicação ou não, mas geralmente quando tem uma complicação, e é muito difícil às vezes a gente ver esse paciente perdendo função renal sem ter uma explicação ou uma causa aparente, a gente sempre recomenda uma PTX subtotal. Quando a hipercalcemia já não é tão severa e você está em dúvida, aquele paciente está perdendo função renal, você pode ser conservador, você pode usar o Sinacal-7, né? Principalmente se ele já carregar alguma complicação leve a moderada de órgão-alvo. Ou você pode indicar a PTX se esse paciente carrega uma complicação grave, vamos dizer que ele desenvolve uma nefrolitíase, você fez uma biópsia e você diagnosticou uma nefrocalcinose pelo ultrassom ou por biópsia. Então é recomendado realmente que esse paciente vá para a PTX, porque por se tratar de uma complicação grave, mas se esse paciente não tem hipercalcemia, mesmo que ele tenha um PTH alto, você avalia a reposição do calcitriol, visto que aqui eu vou estar diante de uma DRC mais avançada. E, pessoal, é assim que eu finalizo a aula. Eu acho que a gente pode ter essa oportunidade de conversar. Eu quero aqui parabenizar vocês pela belíssima campanha aí,
capitaneada por Tainá e todos os colegas do transplante do Ceará, que vocês são um sucesso e foram espelhos para a gente aqui da Bahia, para a gente poder crescer. Vocês têm sim o nosso apoio da SBN Bahia, foi totalmente aprovado, aprovadíssimo essa campanha, e nós estaremos aí. Mas antes de estar aí, a gente espera vocês aqui no Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai ser aqui em Salvador, e eu tenho certeza que vocês estarão conosco. Um beijo e vamos estar aberta à discussão. Carol, obrigada. Bem completa, passou por todos os pontos que eu acho que eram as principais dúvidas de todo mundo, mas eu já vi mão levantada aí. E vamos ver se a Tainá conseguiu resolver as dúvidas que ela tinha no começo. Carol, pelo amor de Deus, quando eu acho que eu não sei nada, pode sempre piorar, né? Mas você viu como o código do osso, ele é light, ele é permissivo. Ele trata a nossa angústia. Eu fico dizendo assim, eu fico dizendo aos meus alunos e aos meus residentes, nós nefrologistas não precisamos de fluxograma. Nós estamos felizes. Carol, dúvidas. Antes de você, eu queria uma coisa que eu esqueci de falar no começo, assim, o pessoal da Regional da Bahia, é incrível assim, o trabalho que esses meninos estão fazendo. A Regional da Bahia cresceu de uma forma absurda e a gente que se inspirou neles. Assim, a nossa Regional do Ceará, a representante aqui, a Cláudia, a Paula, a doutora Beth, Silvana, Geraldo, Marcel, a gente resolveu uma das coisas, o curso, o Instagram, isso tudo foi muito inspirado na Regional da Bahia, que incrível, assim, o que vocês estão fazendo aí, viu? E a gente com certeza vai estar na Bahia, não tem dúvida nenhuma, no Congresso. Carol, dúvidas práticas, assim, de dia a dia, de pós-transplante, assim, é bem simples, que é, paciente, não é incomum a gente ver um paciente que tem aquela hipercalcemiazinha leve no pós-transplante, com vitamina D no chão, 15 de vitamina D, Sim. um PTH alto, mas com essa vitamina, com esse cálcio alto. A pergunta é: você tem coragem de dar vitamina D para esse paciente ou deixa quieto? Olha, eu acho que depende do grau de. Não, a gente não tem evidência nenhuma, tá? Isso aqui é tudo achismo, é o que Carol faz no dia a dia. Jana, me ajude aí, viu? A pergunta eu até começaria assim, diante do fato de que o próprio Tadinho tem baixos níveis de evidência, o grau de recomendação é baixo, o que você faz? Porque acaba que fica sendo a opinião do especialista mesmo, que vê muitos casos, né? O que é que a gente faz, Tainá? De verdade, eu olho para o cálcio. Se essa hipercalcemia é muito grave, eu não vou dar vitamina D. Agora também, veja bem, se o paciente tem uma hipercalcemia muito grave e uma vitamina D muito baixa, ele com certeza tem um PTH muito alto. Sim. E ele mereceria ir para PTX subtotal. A não ser que ele tenha uma hipercalcemia por um outro motivo, que não é PTH. Metástase óssea, mieloma e doença granulomatosa, outra, X. E aquele calciozinho, assim? 11... Aquele calciozinho, assim, 11,3. entre 10 e 11. Eu faço uma reposição fisiológica de vitamina D. O que é a reposição fisiológica para a gente? 800 a 1.000, 2.000. Nunca, por dia. Nunca passo disso. Tá? Então, você pode dar 7.000 por semana, 14.000 por semana. Ah, Carol, eu posso fazer aquele pulso que a gente faz 50.000 por semana para completar 200.000? Eu pego mais leve nesses pacientes, entendeu? Eu realmente pego mais leve. Aí é uma questão de bom senso, entendeu? Eu faço 7.000, eu faço 14.000 por semana e vou vendo. Não acho que está errado. Na verdade, o meu sonho, eu estou num processo de recrutamento do grupo do osso, é a gente fazer um randomizado pós-transplante. Que eu acho que já merece isso. A gente tem essa maturidade já para isso. Para a gente dizer assim, olha, esse aqui eu não vou tratar, não vou fazer nada. Esse aqui eu vou dar e eu quero ver o que é que acontece. Sim. Porque a gente não tem essa resposta. Aqui, assim, aí também, né? PTX é uma coisa, é um evento, né? Uma coisa dificílima de conseguir operacionalizar nos centros. Na maioria dos centros é super difícil, né? De operacionalizar PTX, infelizmente. Aí eu não sei se, assim, aqui é bem difícil. Então, termina que a gente consegue, fica manejando os pacientes clinicamente, usando Sinacalcet. A doutora Sônia,
que eu não sei se conhece a Sônia Holanda. Sônia Holanda, ela conheço. ajuda demais, assim, demais a conduzir esses pacientes do transplante, que ela tem uma experiência grande, assim, com esses pacientes. Mas, às vezes, tem aquele paciente que você sabe que não está ali, que é aquele cálciozinho ali desconfortável, e quase todos eles têm o PTH, tem a vitamina D baixa no pós-transplante. Aí você fica naquela, será que se eu der vitamina D, esse PTH vai cair um pouco? Será que esse perfil vai melhorar? Enfim, essa eu não vejo o PTH cair. Eu não vejo o PTH cair. O que mesmo é que eu vejo? corrigindo, né? Eu também não vejo, e aí eu fico de olho se o que eu estou dando de vitamina D, que está ali dentro do fisiológico, não está causando aumento da hipercalcemia. Se não estiver causando aumento da hipercalcemia e o paciente reunir fatores de risco, né, de perda de massa óssea, eu vou estar contribuindo para evitar que ele tenha perda de massa óssea. Carol, assim, uma coisa que eu até já pensei é encaminhar os pacientes para cirurgia de cabeça e pescoço e deixá-los fazer PTX numa equipe mesmo que não seja ultra especializada em PTX, mas eu te confesso que eu tenho muito medo de Hipopara. Muito medo de Hipopara. Apesar de eu ter visto pouquíssimos Hipoparas na vida, mas os que eu vi é uma coisa muito terrível. Assim. É terrível. E no pós-transplante é pior ainda, porque Então, você fica loucamente correndo atrás do cálcio e os pacientes ficam hipocalcêmicos no último, assim. Ficam com cálcios, assim, de 7, calciônico 0,7, 0,8, é um inferno como tem sido na a tua vida do experiência paciente. com isso? Assim, as técnicas cirúrgicas Hoje em mudaram, isso dia, reduziu muito? hoje em dia é PTX subtotal. Sempre Todo mundo. A gente no Hospital Ananeri é o segundo maior centro, a gente só perde para o Hospital Bandeirantes, em São Paulo, em realização de PTX. Tá? A gente faz 2 PTX por semana no Hospital Ananeri, que é esse hospital do estado, que a gente tem um programa de residência. A gente tem 2 ambulatórios de distúrbio do metabolismo mineral e a gente tem 2 cirurgiões de cabeça e pescoço altamente domesticados. Então, a gente já larga na mão deles. A gente diz assim, tira as 2 maiores. Se tu não encontrar 2 maiores, só encontrar uma, tu só tira uma. E eles já treinaram o olho e já sabem mais ou menos. Então, quando ele vê uma glândula paratireoide próxima do tamanho normal, eles deixam quieta ela lá. Acima de 1 centímetro, habitualmente, 0,8, eles cascam fora, eles tiram. Mas sempre PTX subtotal, principalmente no transplantado, porque senão a taxa de hipopara é maior do que 60%. Os estudos que a gente já fez aqui no Ananeri é que a gente tem uma taxa de viabilidade do implante de tecido paratireoidiano em torno de 40% só. Então não adianta. Então a gente cada vez mais, eu digo a você assim, só quando a gente pega aqueles pobres coitados, realmente com hiperparas gravíssimos, deformidades e as 4 glândulas doentes, que aí o cirurgião pega a menor delas, divide mais ou menos, divide uma quantidade de tecido paratireoidiano aproximadamente de 1 centímetro cúbico e reimplanta no braço, tá? Mas habitualmente o que a gente... Congela alguma das paratireoides para qualquer coisa depois? A gente nem tem como congelar, nem tem como congelar. E a Wanda mesmo já aboliu isso. Já parou de congelar, que não pega, né? A Wanda e o Aloysio pararam, porque o que é que eles viram? Quando eles descongelavam esse tecido, a taxa de regeneração dessas glândulas reimplantadas era muito baixa, e não servia de nada. Então, se aboliu isso. Então, hoje em dia, até para o paciente renal crônico dialítico, a gente prefere fazer subtotal. Não só para o transplantado, a gente começou com o transplantado, a subtotal, e a gente migrou para o renal crônico, porque hoje em dia é mais fácil você diminuir a massa de tecido paratireoidiano que você tem, tratar de uma massa paratireoidiana menor, e hoje em dia você tem um conjunto de drogas melhores aí para controlar. Carol, e como é que vocês conseguem aí? Porque aqui é na base da amizade, das trocas de... Porque não está previsto no PCDT a liberação de sinacalcete para esses pacientes. Exatamente. Então, aqui a gente não usa. A gente não usa sinacalcete no Então, o que você faz com seus pacientes? Assim, como você faz, né? A pergunta. Como você encaixa aí o uso de bisfosfonatos e como você trata a hipercalcemia diante da falta da liberação de sinacalcete pelo PCDT? O que você faz aí? Pronto. E outra? O que a gente faz? É exatamente o que eu mostrei na última tabela. Hipercalcemias graves, PTX subtotal.
Hipercalcemias Quando? médias... Acima de 1,6 de calciônico. Quando que eu digo assim, depois você dá um tempo de essa Quando, paratireoide se habitualmente, acalmar, dá 6 meses, dá olha, 3 meses. a paratireoide está acalmadinha já, com 6 meses. Com 6 meses Seis ela já está meses. calma. Dá 6 meses Mas de chance. eu dou 6 meses de chance. Geralmente, entre 6 meses e 1 ano, a gente está mandando esses pacientes da PTX para PTX quando tem hipercalcemia mais grave. Se aquela Carol, hipercalcemia média, aí eu pondero se tem ou não lesão de órgão-alvo. Carol, quando você fala Mas vai para subtotal, PTX. você deixa realmente quanto da glândula? Porque assim, você voltar a fazer a cirurgia novamente é meio agressivo no local, né? É verdade, é verdade. Como é que você calcula isso aí? Doutora Elizabeth, professora, o que a gente faz é o seguinte: a gente pede para o cirurgião tirar as duas maiores e deixa as duas menores. Ok. E normalmente isso aí funciona assim? Funciona no sentido de, quando você vai olhar o valor do PTH, há uma redução, mas não é uma redução, às vezes, muito expressiva. Mas o controle da calcemia acontece. Acontece, perfeito. Habitualmente, o que é que a gente faz? Lembrando que a gente só manda para PTX as hipercalcemias mais graves. As hipercalcemias moderadas, a gente manda para PTX se passar de 1 ano do pós-transplante e ainda mantiver aquela hipercalcemia moderada e se o paciente tiver uma lesão de órgão-alvo, o que é? Uma perda de função renal inexplicável, osteopenia, osteoporose, hipercalciúria, nefrocalcinose, nefrolitíase, fator de risco para fratura, entendeu? Aí a gente manda para PTX, sempre subtotal. E quando não tem isso, o que é que eu faço? Eu posso avaliar o uso de um bifosfonato para reduzir o impacto dessa perda de massa óssea. Mas, de verdade, nesse paciente que está lá com seu calciônico de 1,4, paciente transplantado jovem, com 40 anos, com PTH de 200, eu só fico olhando para ele. De verdade, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. O que eu vejo é que, na minha percepção, o que a gente vê do acompanhamento do dia a dia, o impacto é muito pequeno nesse paciente. É por isso que a gente precisa, nessa faixa de cálcio, randomizar. Não fazer nada e ver o que vai acontecer. Fazer PTX ou fazer Sinacalcete e ver o que iria acontecer. Eu acho que a gente já precisa desse estudo multicêntrico no Brasil. Excelente. Obrigada. E biópsia, você faz? Você tem feito biópsia para decidir os tratamentos? A gente tem. Quando a Wanda desgarra um filho dela, ela sempre dava de presente um kit biópsia. Um kit manual de biópsia. E eu ganhei esse kit quando eu vim para cá, para Salvador. E a gente faz. A gente sempre manda para a Wanda, para o Luiz ou para o Felipe. Depende da demanda, assim como tá. Eu sempre pergunto, registra no Rebrabo, né, no site da SBN e manda. A doutora Cláudia tem uma pergunta. Oi, Cláudia. Não sei se foi... Ela levantou a mão aqui, Oi, não sei se foi... boa noite. Não, é porque eu estava com o som desligado falando e não percebi. Parabéns aí pela excelente apresentação. E eu queria te fazer uma pergunta. Quando você vai ver o hiperparo pós-transplante, você começa com a dificuldade da definição, que não é uniforme do que é hiperparo. Tem autores que consideram que você deve considerar o normal, o valor normal mesmo, de 15 a 65, que é o valor da população em geral, se a função renal for boa. Outros já consideram acima de 100, e tem quem chega até, como você falou, 200, mas a maioria fica entre o normal e 100. Eu quero saber, e aí se você usa diferentes limites, você tem diferentes perspectivas, né? Inclusive até de tratar ou não. E aí eu queria saber com você o que é que você tem feito na prática, o que é que você considera hiperpara, e se você espera até... Eu ouvi você dizer que 6 meses está acalmada, né? 6 meses, Até 1 ano. Entre 6 meses e 1 ano, habitualmente, a maioria dos pacientes que fazem estão nessa faixa aí. A gente, quando levantou os dados da gente, ainda acha, se você considerar o limite de 100, depois de 1 ano, você tem ainda uma prevalência alta, né? Às vezes tem deficiência de vitamina D, você corrige, o cálcio não é tão alto, aí você corrige a vitamina D e isso melhora.
Mas eu queria saber com você o que é que você tem feito na sua prática. Você fazer uma pesquisa dos seus dados, você considera hiperpara, pós-transplante, a partir de que nível e de que tempo? Pronto, vamos lá. Eu só considero que o paciente tem um hiperparatireoidismo persistente pós-transplante se ele tiver um PTH acima do limite superior de normalidade com algum grau de hipercalcemia. Se ele só tiver PTH alto sem hipercalcemia, aquilo ali, na minha opinião, é PTH fragmentos inativos. Extremidades carboxis terminais, que não tem efeito nenhum. Se eu vejo um paciente com 135 de PTH, 180 de PTH, 170 de PTH, e eu vou olhar para o cálcio, ele não tem hipercalcemia e não tem hipofosfatemia, na minha opinião, ele não tem hiperpara persistente pós-transplante. Simples assim. Porque se ele tem um rim funcionante, né? Exatamente. Nesse nível não vai ter hipercalciúria. E se ele tem um rim bom, uma creatinina de 1,1, 1,2, um clearance maior do que 60, ele não tem hiperpara persistente pós-transplante. O que eu estou medindo são fragmentos inativos. Porque se eu tenho um rim funcionando, e se eu tenho um PTH alto, e se ele estivesse funcionando, ele tinha que dar hipercalcemia. Porque a gente tem que lembrar que o hiperpara persistente pós-transplante funciona como hiperpara primário. Funciona exatamente igual a um hiperpara primário. O paciente tem que ter hipercalcemia e tem que ter hipofosfatemia. Isso que você falou, Cláudia, é muito interessante, porque tem um estudo do Miles Wolff lá em Miami, que eles pegaram uma coorte de quase 300 pacientes. E ele disse o seguinte, tá bom, eu vou chamar de hiperpara persistente paciente que fica depois de 3 meses de transplante, com PTH 2 vezes o limite superior da normalidade. Sabe quanto era a prevalência dele de hiperpara persistente? 80%. Aí você se pergunta, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar louca, né? Aí eu acho que a gente tem que olhar para o cálcio. Aí nessa hora eu olho para o cálcio. Meu cálcio está alto ou não está? Se meu cálcio não está alto, eu digo, forget esse PTH. E eu digo, não se estressem com esse PTH. É um PTH residual. Dizer a você, pode até ser que um dia a gente consiga mostrar que esse PTH redundante, vamos dizer assim, que fique aí circulante, seja realmente ativo e possa ter algum efeito, mas por enquanto, fisiopatologicamente, eu não tenho nada a dizer. Porque a fisiopatologia de gravidade e de risco do hiperpara persistente é ele causar hipercalcemia. Ele não causa. Eu acho que não tem nada. Agora, se a gente conseguir provar que mesmo sem hipercalcemia, ocorre perda de massa óssea, ocorre progressão de calcificação vascular, ocorre risco aumentado de fratura, ocorre outros eventos de impacto maior, aí, sim, eu calo minha boca. Pois é, então acho que a gente ainda tem muito a saber. Eu gostei muito dessa sua ideia, porque assim, se eu seguir o que a literatura recomenda em termos de nível de hiperpara, vai ser baseado no nível, não vai olhar só o cálcio. Mas se eu olhar o cálcio e o nível, essa incidência vai cair muito, porque tem muita gente com 130, 150, até 200 com cálcio de 10,2, no máximo 10,5, que você também disse que só se preocupava se tivesse 1 miligrama acima, né, do valor superior. Na verdade, assim, esses casos são os casos mais graves. 1 miligrama ou 0,25 tendem a ser os casos mais graves e tendem a ser os casos que a gente manda para PTX. Pois é. A gente está com um caso assim, bem difícil, porque, primeiro, a dificuldade de fazer a PTX. Segundo, nesse caso maior, está sendo a dúvida da indicação. Um paciente que tem um PTH na faixa de 120, 130, um cálcio que não passa de 10,5, o limite daqui é de 8,8 a 10,5, ele fica 10, 10,2, uma outra vez 10,5, e ele apareceu com o tempo um cálculo renal que ele não tinha. Uma hipercalciúria que não era tão significativa, mas tem um cálculo renal. E aí faz ou não a paratireoidectomia. Aí faz a cintilografia não vê glândulas, não vê adenoma, não vê nada. A gente fica na dúvida, ouve a opinião do pessoal da endócrina, porque, como você diz, é um hiperpara primário, o paciente tem 0,9 de creatinina, né? Funciona como hiperpara primário. Aí eu ia te perguntar, aí você olha para o fósforo. Não, fósforo normal, não tem. Pronto, não tem aí é que eu vou te dizer. Aí eu posso te dizer que esse paciente tem uma hipercalciúria idiopática do rim transplantado. Pois é. Porque Que é o que se eu ele acho tivesse
um hiperpara persistente, ou ele pode ter uma hipercalcemia com hipercalciúria. Olha para esse paciente para ver se ele não está perdendo massa óssea, porque ele pode estar perdendo massa óssea e isso ser a causa da hipercalcemia. E tu tem que controlar a perda de massa óssea dele. Se tu controlar a perda de massa óssea dele, ele pode diminuir a calciúria também. Você pode fazer uso de diuréticos poupadores de cálcio, né, como a classe aí dos tiazídicos, que a gente usa, mas aí você vai dizer, poxa, Carol, mas esse paciente já tem um cálcio sérico no limite superior. É verdade. Então, é melhor, às vezes, se utilizar de drogas antirreabsortivas. Agora, se esse paciente não tem o fósforo normal, é pouco provável que ele tenha um hiperpara. Porque quando ele tem hiperpara, ele tem hipercalcemia com hipofosfatemia. Habitualmente, o fósforo é abaixo de 3,5. Pode ver. E se ele não tem, o que ele pode ter é uma perda acelerada de massa óssea, pela condição clínica dele, que eu não conheço, ou ter uma hipercalciúria idiopática do centro-espantado, que pode acontecer. Interessante. Eu gostei dessas suas ideias aí, até porque ele tem uma osteopenia leve, mas a gente vai seguir de perto e ver o que vai acontecer. Um paciente desse, habitualmente, eu não recomendo a PTX, né? Porque não deixa de ser uma cirurgia, né? Por mais que seja uma cirurgia em mãos habilidosas, de forma muito tranquila, tá? Uma PTX subtotal, eu não indico uma PTX subtotal. Não indico. Eu também não queria essa PTX, aí o endócrino não queria, mas aí no fim, graças a Deus, eles fizeram 1000 reuniões, desistiram por enquanto. E acho que não vai fazer, não, porque não tem esses parâmetros de uma hipercalcemia, eu acho que é mais um paciente para, talvez, usar uma droga antirreabsortiva. Ele está usando uma dose baixa e acompanhando o cálcio para ver se vai subir, enfim. Usar um bifosfonato, eu acho que seria bem interessante pensar no bifosfonato para ele. O bifosfonato é o que falta a gente acrescentar, ele não está usando, não. E é masculino e já tem essa osteopenia, né? E já tem muito tempo de transplante? Tem 10 anos de transplante. Sim, Isso veio aparecer agora, tardiamente. Isso é difícil, né? É difícil, mas eu tenderia a tratar mais conservador. É claro que se você fizesse exame de imagem e visse lá um baita adenoma na paratireoide, aí você, opa, tira esse menino aí. Tira esse daí. Mas se você não encontra... deixa quieto, né? Deixa quieto. Pois adorei essa ideia aí de cálcio não está alto, esquece esse PTH, porque eu estou fixado nesse PTH e está me perturbando. Obrigada, Carol. Nada. Acho que agora estamos nos encaminhando para o fim. Mais uma vez, obrigada, Carol.